E aí galerinha, tudo bem com vocês? Vamos então prosseguir com a nossa aula. Observem que hoje a gente tem uma participante especial no vídeo, que é minha gatinha, a Frida. Está dormindo ali plenamente. Então, peguem o livro de vocês na página 44 e vamos continuar a aula sobre o capítulo 8, Industrialização e Agropecuária. A agropecuária moderna, ela é resultado da industrialização e da chamada Revolução Verde, que proporcionou uma maior regularidade de safras e maior produção. Assim também, obviamente, ela é decorrente do desenvolvimento científico e tecnológico. Essas mudanças, entretanto, não ocorreram de forma igualmente, pois concentram-se em países desenvolvidos. E mesmo nesses, nem todos os agricultores tiveram acesso a esses benefícios. Uma das marcas dessa agropecuária é a utilização de biotecnologia, através de um conjunto de técnicas genéticas e microbiologia para manipular organismos vivos e modificar seus DNAs, tendo como objetivo, obviamente, tornar essas plantas mais resistentes, e aí surgiram as plantas transgênicas, ou seja, esses plantios modificados, que é uma realidade global, concentrando-se em países industrializados. Os Estados Unidos lideram a produção de alimentos transgênicos no mundo, seguidos por Brasil e Argentina. Na Europa, o consumo de produtos modificados eles são restritos. Por exemplo, nos países da União Europeia, esses transgênicos só são distribuídos para a alimentação de animais. E ainda com ressalvas. Eles alegam que há um risco para a saúde dos consumidores, assim também como existe um monopólio das empresas produtoras dessas sementes. Além de que há um aumento visível no desmatamento. O Brasil é um grande exemplo disso. E não beneficiou quem realmente necessita do alimento, ou seja, não resolveu o problema da fome, pois a produção desses grãos, como no caso da soja, vão se destinar principalmente para a alimentação de animais. E aqui a gente tem contato direto com alimentos modificados, pois eles são frequentes no Brasil. Basta vocês observarem os alimentos que vêm com esse símbolo. Hoje, a agroindústria é uma prática comum na atividade agrícola moderna, e ela pressupõe de um conjunto de atividades relacionadas à transformação de matérias-primas agropecuárias, como provenientes da agricultura, da pecuária, da aquicultura ou da silvicultura. Nessa imagem da página 47, vocês podem perceber que os produtores plantam e colhem a cana-de-açúcar, que é transferida para a usina, transformada em álcool combustível, agregando assim mais valor ao produto e posteriormente é transportado para a cidade, para ser vendida nos postos de gasolina. E a agroindústria serve também como alternativa para a geração de emprego e renda no meio rural, pois há uma ideia de que cada agricultor conta com a venda e também com a sua própria produção. São eles protagonistas, pois atuam na produção, na industrialização e também na comercialização deste produto. Então podemos perceber que a produção de alimentos cresce de forma constante, proporcionalmente ao crescimento populacional. Inclusive, ela já cresce acima da necessidade de consumo da população. Entretanto, a fome ainda é algo persistente em nosso planeta. Por que isso ocorre? A gente tem uma produção mundial desigual, já falei nisso, ela é concentrada em países desenvolvidos, como Canadá, Estados Unidos e Austrália. Também em alguns países em desenvolvimento, como é o caso da China e do Brasil. Já em países com menor desenvolvimento, devido às suas terras, rendas e produção estar concentradas nas mãos de poucos, terão diversos problemas. Até mesmo se pegarmos países em desenvolvimento como China, Brasil, Índia e Indonésia, que tem uma grande produção de alimentos, ainda vão persistir situações de fome. E isso vai se dar devido à agricultura em latifúndios e também ser destinada à exportação. Enquanto que faltam incentivos para os pequenos produtores, que são os responsáveis pelo abastecimento de alimentos para a nossa população, ou seja, para o abastecimento interno. E um dos maiores problemas enfrentados sobre essa questão atualmente é o desperdício de alimentos, principalmente em nações desenvolvidas, que lideram esse ranking. Estados Unidos, Canadá, a Europa, Japão, China e Coreia do Sul representam mais de metade de toda a comida desperdiçada no mundo.
Para se ter noção, cada estadunidense e europeu joga fora todo ano cerca de 95 a 115 quilos de alimentos e, pasmem, quase metade deles estando em condições perfeitas de usufruto. Ah, professor, mas em países subdesenvolvidos isso também não ocorre? Sim, ocorre, só que em bem menor grau. Para se ter uma ideia, a média é de apenas 11 quilos por pessoa, e em sua grande maioria das vezes o produto estava sem condições de uso. Bem, gente, por hoje é só. Como atividade, vocês irão responder as questões das páginas 45, 48, 50, 52 e 53 do livro didático e do livro suplementar as questões de 6 a 10. Então, bons estudos, se cuidem e até a próxima. Fui!